João 6, versos 53 e 54. Quero ler com vocês. Todos preparados? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que quem não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Então quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, diz o Senhor, não tem vida em si mesmo. Amém? Então, irmãos, para começar a nossa palavra do dia de hoje, esse alimento espiritual, abra sua Bíblia em Lucas 14, 12 diz: e dizia também ao que o tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Amém, igreja? Pessoas não convertidas e influenciadas pelos enganos do mundo se sentem honradas, se sentem vaidosas, se sentem orgulhosas em oferecer, em promover grandes festas, banquetes caríssimos, jantares maravilhosos, e convidam ou parentes, ou amigos, vizinhos ricos, para que na próxima festona, por aí mundo afora, sejam convidadas também. Não é o que parece? Mas não vamos julgar. Veja o que Jesus diz no versículo 13. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, os aleijados, os mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos mortos. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse, prestem bem atenção nisto: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos, a uma, começaram a desculpar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei e, portanto, não posso ir. Irmãos, tem tanta gente pobre pelas ruas, em situação tão miserável, que é quase impossível nós andarmos por aí sem nos deparar com um mendigo estendendo a mão, pedindo um copo d'água, pedindo um pedaço de pão, às vezes num vício, na maioria das vezes vício colocado por Satanás para debilitar o corpo dessas pessoas, na intenção de impedi-las de encontrar a solução para as suas vidas, que é encontrar Jesus. Dá um pulo em João 6 novamente. João 6, no verso 35. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida.
Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca, nunca terá sede. Esses pobres, mendigos, debilitados, viciados, são os que mais estão precisando do encontro, das boas novas, do Evangelho. E o que é que nós estamos fazendo? Estamos pensando só em nós mesmos, nas nossas festas, nos nossos amigos, nos nossos vizinhos ricos? Nós, irmãos, eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza disso. Mas eu já ouvi por aí, irmãos, eu já ouvi pessoas por aí dizendo: eu já sou salvo, que se salve quem quiser. Eu já ouvi gente dizendo isso. Mas eu te digo que vai chegar o dia que o nosso Senhor, Ele vai nos dizer o que está escrito lá em Mateus 25. Dá um pulo lá. Do verso 31 até o 40, eu gostaria que todos ouvissem com bastante atenção. Amém? E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quando estendemos a mão a um destes pobres, mendigos, pequeninos em espírito, estamos trabalhando para o reino de Deus. Mas se alguém aqui um dia se desviou, fingiu que não viu, atravessou a rua para não estender a mão para um destes pequeninos, irmãos, peça perdão agora a Deus. Ele perdoa, vocês sabem disso. Não tem pão, não tem água na hora, irmão, você tem uma oração no teu coração, ofereça uma oração para estes, impõe as mãos, ore, ofereça a oração, ofereça para essa pessoa o pão da vida, resgate essa alma, ela precisa de você. Volta lá em Lucas, avança mais um pouquinho aí, Lucas 14, do verso 14 até o 20, vamos lá. E serás... No 13 ele dizia assim: mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos mortos. Amém, igreja? Foi o que estava escrito. Se vocês notarem no versículo 1, dá uma olhadinha lá, 14:1. Aconteceu num sábado que, entrando ele, Jesus, em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão. Um dos principais, irmãos, dos fariseus. O Senhor estava falando com uma pessoa, irmãos,
que tinham uma condição financeira elevadíssima. Aqueles que colocam o dinheiro, as riquezas, as festas, os deleites acima do amor de Deus, estão deixando o Criador indignado. Por isso o Senhor tem nos dado direção de resgatar esses pequeninos. Deus sabe que eles não são dependentes de dinheiro, de riquezas, eles precisam da ajuda espiritual. Por isso, o sai depressa do Senhor. Então, irmãos, temos que ajudar, temos que pregar para estes, temos que orar. Esse sai depressa que o Senhor disse aqui na palavra, eu vou ler aqui para vocês, no verso 21. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos, porque o Senhor fez um convite. Vá lá no verso 17, Vamos ao 16. Porém ele disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, e à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos seus convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a se desculpar. Vocês lembram dessa passagem? Então existem muitas pessoas, irmãos, dando desculpas, dizendo que não, agora eu não posso, deixa para outro dia. Vocês sabem que tem pessoas assim, tem parentes nossos assim, poxa, agora eu não posso, mas eu vou. Então existem pessoas, como o Senhor disse aqui, dando muitas desculpas para a melhor parte que Deus reservou para as nossas vidas, que é o Evangelho da salvação. Lucas 14, 21, vamos ler novamente. E voltando aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos. Então, irmãos, nós temos que fazer a nossa parte. Pula para o verso 22. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. No versículo 23, e disse o Senhor ao seu servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. O Senhor disse força-os. Força-os no sentido de insista, fale de novo, fale com sabedoria, mas fale. Não deixe o diabo acabar com essas almas, não. Nossos irmãos, nossos parentes, nossos sobrinhos são do Senhor. Ou nós vamos deixar que o diabo roube deles o lugar que está preparado para os escolhidos do Senhor? Não, né, irmãos? João 14. Dá um pulo lá no João de novo. Amém? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Há mais ou menos 2000 anos atrás, o Senhor disse que havia muitas moradas, mas hoje, irmãos, hoje já devem estar quase todas nomeadas. Está faltando o nome de alguém aqui lá? Você deve saber. Então há 2000 anos o Senhor disse que na casa dele havia muitas moradas, mas hoje, irmãos, os que desprezam o convite, os que não querem vir para Jesus, irmãos, o Senhor vai dizer para essas pessoas o que está escrito em Lucas. Volta lá no Lucas 14. Aqueles que rejeitam a palavra do Senhor, no Lucas 14, verso 24. Porque eu vos digo que nenhuma daquelas pessoas, que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia.
É preocupante, não é? Quem disse isso foi o Senhor Jesus. Nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos convidando, nós estamos insistindo. Então, irmãos, fale para essas pessoas sobre os acontecimentos lá no paraíso, fale sobre os acontecimentos lá no inferno. Nós temos que falar, temos que avisar, nós seremos cobrados do Senhor se não falarmos. Nossas almas aí fora têm que ser resgatadas através da nossa palavra, porque, eu disse nossas, porque cada fruto que você dá está sendo contabilizado. Nós somos, sim, responsáveis se aquela pessoa está sendo salva ou não. Ah, irmão, mas eu falei. Ah, você falou. Insistiu? Ah, não insisti. Insista. A palavra de Deus manda insistir. O Senhor manda insistir. Ah, mas ele vai achar que eu sou um turrão. Não importa. Insista, fale, chame pobres, chame ricos. O Senhor mandou chamar. Então, irmãos, é assim que tem que ser. A pessoa que escolhe céu ou inferno, qual a sua escolha? Às vezes tem que perguntar. Porque tem muita gente por aí que o diabo tem enganado, dizendo que não existe inferno. Tem muita gente dizendo por aí que depois que o Senhor Jesus fez a obra da cruz, que o diabo está preso. E é mentira do diabo. Ele está soltinho, ele está bramando ao derredor, aí buscando a quem possa tragar. A gente sabe disso. Tem muita gente sendo enganada. Irmão.